Bom dia, amados, graça e paz. Nós vamos dar início à nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e eu louvo a Deus pela sua vida, que mesmo nesse sistema que nós temos vivido, ultimamente, nesse último 1 ano e meio, que a nossa EBD passou a ser essa EBD digital, essa EBD online, você que tem mantido a sua fidelidade ao Senhor, não é fidelidade à igreja, a fidelidade a pastores, a bispos, não, é a fidelidade ao Senhor, de estar comprometido, de ali, no caso do nosso aqui, aos domingos, às 10 horas da manhã, você está ali parado diante da televisão, você separar esse momento para que você possa receber mais de Deus, você possa aprender mais de Deus, e que nessa manhã esse seu objetivo seja alcançado em nome de Jesus, amado. Que você possa na manhã deste domingo receber mais de Deus, se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Eu quero te convidar para que nós possamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse dia. E eu quero que você mesmo em casa, e você separe esse momento de oração, mesmo que um momento curto, porque nós não temos muito tempo aqui para se prolongar no vídeo, mas que você possa fazer essa oração junto comigo. Pare tudo, pare a conversa, pare de olhar no celular, se você está acompanhando na televisão e no celular, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus, Pai querido, Pai eterno, Senhor, ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, na manhã deste dia, ó Deus, pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu amor, Senhor, pela tua graça, ó Pai, pela tua misericórdia, Senhor, ó Pai, que se renovam, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Deus, a cada manhã, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, agora, Senhor, que damos início, ó Deus, ó Pai, a mais um livro, Senhor, da tua palavra, Senhor, que iremos estudar, ó Pai. Que, Senhor, Tu possa, Senhor, estar abrindo, Senhor, os nossos corações, preparando, Senhor, os nossos corações, ó Pai, melhor dizendo, para que possamos receber, ó Deus, esta mensagem, Senhor, esta palavra de ensinamento, ó Deus. Ó Pai, o mais importante, ó Deus, do que receber, ó Deus, que possamos pô-la, Senhor, em prática, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amados, nós vamos entrar aqui na carta de Paulo, e Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo, melhor dizendo, e vamos percorrer 1, 2 Timóteo. Eu estava lembrando, quando eu comecei a preparar o estudo, quando o Bispo Braz, ele decidiu ali, tocado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, ele decide ali parar com as revistas de escola dominical. Não que as revistas eram ruins, eram boas, lições excelentes, mas aí ele introduz um novo método de ensino, usando a Bíblia. Não que as revistas não ensinassem a Bíblia, mas nós partimos do princípio de que as lições eram contextualizadas em alguns momentos. E quando você pega a Bíblia, um livro da Bíblia para estudar, se nós pararmos para ver, olha, desde quando nós começamos esses estudos de livros, quantos livros da Bíblia você já leu durante esse ensinamento? Talvez há crentes por aí que não teriam lido nem um livro completo. Mas aí quando nós passamos a escola bíblica dominical para ensinar os livros da Bíblia, nós temos a convicção de que muitos leram este livro completo. Então, sim, Deus tem usado muito o nosso bispo em relação a isso, e eu louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus pela sua vida que entendeu e se manteve fiel. Porque, amados, muitas das vezes nós falamos em fidelidade como dízimos e ofertas, mas a fidelidade também de estar assistindo, participando de uma EBD, de estar assistindo, participando de um culto online,
porque a dificuldade é muito grande, mas Deus tem te abençoado e tem te honrado por causa da tua fidelidade. Então que você possa continuar nesse mesmo caminho, amado, nesse caminho de fidelidade ao Senhor nosso Deus. Amém? Nós vamos ler aqui e a gente vai explanar um pouquinho, meditar um pouquinho sobre este primeiro capítulo de 1 Timóteo. Começa com uma saudação. Paulo ele começa saudando ali, ele sauda Timóteo, ao qual ele chama de filho na fé, ou meu verdadeiro filho na fé. Eu quero ler com você aqui o versículo 1 e 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está se identificando. Logicamente que aquela carta, quando chegou às mãos de Timóteo, Timóteo já sabia que elas estavam vindo da parte de Paulo. Mas Paulo ele faz questão de deixar por escrito ali a sua identificação. Até mesmo, amados, porque essa carta ela passa a ser chamada de cartas pastorais. Que é 1 Timóteo, 2 Timóteo. E Paulo ele se identifica, olha, sou eu que estou escrevendo, apóstolo de Cristo, mas eu não sou apóstolo por minha própria vontade. Paulo está deixando isso claro. Paulo ele está dizendo que ele é apóstolo segundo o mandado de Deus. Se nós formos lá para Romanos 1, outra carta do apóstolo Paulo, Paulo ele começa também se identificando. Diz assim: Paulo, segundo Cristo Jesus, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. 1 Coríntios, outra carta de Paulo, Paulo também está lá dizendo, ele faz uma pergunta, diz: não sou eu, versículo 9, 1 vai dizer, não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi a Jesus Cristo nosso Senhor? Não sois vós minhas obras no Senhor? Quer dizer, Paulo está dizendo ali, vocês não são resultado da minha obra, da obra que eu tenho feito para o Senhor, e o Senhor tem me dado vocês como presente, resultado desta obra, desse trabalho? Paulo ele se identifica e deixa claro que o apostolado dele não veio por indicação política, por meios de conhecimento, não. Deus o separou para que ele fosse um apóstolo, para que ele pregasse o Evangelho, para que ele ensinasse. Assim como Deus fez comigo e contigo, meu amado. Deus nos separou para que nós pudéssemos levar essa preciosa semente, amado, para que nós pudéssemos pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Para isso nós somos chamados. Então Paulo faz essa saudação. E ele já pula, já no versículo 3, ele já pula para o quê? Para uma admoestação, para um ensinamento a Timóteo. Timóteo provavelmente ele estava tendo algumas dificuldades ali com falsos mestres, com falsos profetas que estavam ali infiltrados no meio daquela comunidade, daquela congregação. Então Paulo ele, tendo conhecimento disso, ele escreve para Timóteo para que ele consiga, através de suas palavras, fortalecer a fé de Timóteo, para que ele consiga fortalecer Timóteo, que tinha uma dificuldade por ser jovem, tímido e era de saúde frágil. Mas Paulo então ele resolve escrever. E aí ele fala assim no versículo 3: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que serviço ao nosso Deus. Então Paulo ele deixa aqui uma instrução para Timóteo, para que ele advertisse essas pessoas que estavam ali ensinando
falsas doutrinas, ensinando fábulas, amados, histórias da carochinhas, histórias de faz de conta. Então, Paulo ele traz esse alerta para Timóteo. E ele diz, olha, esse negócio de genealogia, de fábulas, isso não produz serviço ao Senhor. Só traz dissensões, só traz divisões, só traz rebeliões. E Paulo, ele está dizendo isso para Timóteo. Em versículo 5 ele diz, ora, o intuito deste mandamento é o amor que precede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Alguns se desviaram destas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem e nem o que com tanta confiança afirmam. Amados, Paulo está dizendo aqui uma coisa que nós estamos vivendo nos nossos dias. Às vezes nós pegamos a palavra de Deus e achamos que algumas pessoas querem taxar a palavra de Deus como uma coisa antiquada, que não cabe mais para o nosso tempo. Mas olha, preste atenção no que Paulo está falando. Alguns se desviaram destas coisas. De quê? De pregar o evangelho verdadeiro, de amar o seu próximo como a si mesmo, de fazer a obra de Deus. Paulo está dizendo isso. Alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Amados, nós estamos vivendo um tempo em que nós vemos muitas pessoas com título de pastores, de apóstolos, de bispos, de presbíteros, de, como diz o pastor Silva Malafaia, de semideus. Pessoas pregando não o evangelho verdadeiro, mas pregando fábulas. A grande realidade é essa. Essa linha hoje de pastores coaches que nós temos no Brasil. Vou ser bem sincero, eu não tenho nada contra essa questão de coach, de você ser coach, de você ter um preparo, ter um conhecimento para você aplicar nas suas palestras. Mas pregação do Evangelho, amados, não é palestra. Pregação do Evangelho não é palestra. Quando eu estou aqui falando para você da palavra de Deus, eu não estou dando uma palestra. Eu estou ministrando sobre você uma palavra que é viva e eficaz. E não vai ser o meu muito falar e o meu muito conhecimento, que é pouquinho, que vai te convencer de alguma situação e de alguma condição. Não. Quem vai trazer esse convencimento ao seu e ao meu coração é o Espírito Santo de Deus. Então, essa questão toda de técnicas de coaching que muitos têm se usado por aí em igrejas, é isso que Paulo está falando aqui. Olha, querem ser mestres, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Precisamos receber a palavra de Deus, viva e eficaz, poderosa, como é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, amados. E quando nós vemos essa situação toda que nós temos passado no mundo hoje, nós vemos muitos coaches dizendo que estão pregando o Evangelho, quando na verdade não estão pregando o Evangelho. Estão usando técnicas, estão dando palestras motivacionais. A grande realidade é essa. Porque também tem uma grande parcela de crente hoje também que tem essa responsabilidade. Porque o bispo até falava recentemente, o crente, antigamente as pessoas se convertiam e ela na segunda-feira ela já estava na igreja, às vezes não tinha nem culto na segunda-feira, mas na segunda-feira ela estava na igreja esperando a porta abrir para participar do culto. Na quarta-feira ela estava, na sexta-feira ela estava, no domingo ela estava novamente. Hoje uma pessoa se converte ao Senhor no domingo, na segunda ela já abandonou o Evangelho. Então nós precisamos, amados, receber a palavra de Deus. Precisamos aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te motivar
Vai. Vai te levantar? Vai. Mas ela não precisa de técnicas de coach, técnicas de apresentação. Não. Porque vai ser o Espírito Santo de Deus que vai mover o seu coração, o meu coração. Vai ser o Espírito Santo de Deus que vai falar com você individualmente aquilo que você precisa ser tratado, aquilo que você precisa ser cuidado. Agora, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque também temos vivido dias que os crentes não querem mais ouvir a voz do Espírito Santo. A grande realidade é essa. Às vezes, as pessoas param até mesmo de orar, porque durante a oração, o Espírito Santo constrange aquela pessoa, constrange aquele indivíduo por causa da situação que ele está vivendo. E aí ele não quer sofrer esse constrangimento. E ele para de orar, ele para de congregar. Porque quando ele entra na igreja, o Espírito Santo o constrange para que ele, amados, ele peça perdão, ele deixe aquele pecado. Mas as pessoas têm vivido dessa maneira. Não querem isso. Amém? Vamos seguir aqui. Versículo 8. Sabemos que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não foi feita para o justo, mas para o transgressor e rebeldes, e os irreverentes, os pecadores, os ímpios, os profanos, os parricidas, os matricidas, os homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Paulo ele faz uma relação aqui de pessoas para qual a lei foi proposta. Mas, pastor Ivan, a lei não foi proposta para todos? Foi. A lei está proposta para todos. Mas ela só se aplica a essa lista que Paulo dá aqui. Ela só se aplica a essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, amados, elas não usam da lei legitimamente. A grande realidade é essa. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo bem rápido para ver se você consegue entender o que eu estou falando. Você está dirigindo, você que dirige, e aí você está dirigindo tudo certinho. Você está no seu carro, com cinto de segurança, seguindo lá pela pista, tudo bonitinho, e passa pelo guarda de trânsito, e aquele guarda olha para você e de repente até te dá uma saudação lá, um joinha, né? Manda você seguir, vai. Mas você estava como? Você estava com o carro, com os pneus bons, a sinalização do carro funcionando, você estava com o cinto de segurança, as duas mãos no volante. Você estava usando a lei legitimamente. Mas aí, quando você passa por aquele guarda, você com o braço pendurado na janela, sem cinto de segurança, guiando com uma mão o seu carro, o que aquele guarda vai fazer? Ele vai aplicar a lei em você, que é o quê? É um infrator. Você está cometendo algumas infrações, né? Eu botei aqui várias. Você está cometendo algumas infrações. Então a lei ela só se aplica àquele que a infringe. No nosso país, quantas leis nós temos? E aí, você já foi enquadrado em algumas leis dessa? Não, porque você cumpre as leis. Mas quando você deixar de cumprir a lei, você vai ser enquadrado. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém usa dela legitimamente. Ora, meu amado, se você... Um simples mandamento que Jesus nos deixou. João 15,17 diz assim: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros.
Porque lá em 1 João nós estudamos recentemente que diz que aquele que ama procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus. E aí quando você ama, que Paulo fala lá no versículo 5, ora, o intuito deste mandamento é o amor. Quando você ama, amado, você vai cumprir toda a lei. Você está entendendo o que eu estou te falando? O que o Espírito Santo está te falando? Quando você ama o seu próximo, quando você ama aquele que está ao seu lado, você vai cumprir a lei legitimamente. E aí você, se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você vai ser, vamos voltar aqui um pouquinho, você vai ser rebelde com ele? Não. Você vai ser irreverente? Não. Você vai ser homicida, parricida, matricida, devasso, sodomita, roubador? Não. Você não vai ser. Porque você ama aquela pessoa. E o amor sobrepõe a lei. Não que você deixou, não que a lei não exista mais, ou que você deixou de cumprir a lei. Porque quando você ama, você cumpre a lei ao pé da letra. Então, Paulo deixa isso para a gente de ensinamento. Vamos continuar aqui. Versículo 12. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. A mim que outrora fui... Olha só como é que Paulo, ele se identifica, olha. Outrora fui blasfemo, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente e na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Paulo, ele diz o seguinte, olha, tem essa relação toda que eu coloquei para vocês aí antes? Tá vendo aí, Timóteo? Essa relação aí, eu fazia parte dessa relação. Paulo chega a dizer que, olha, eu era o principal desses caras aí que fazem tudo errado. Desses pecadores, eu era o principal. Mas Paulo diz também, olha, mas fiel é a palavra e digna de aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Jesus veio ao mundo, amado, para salvar o pecador. Quem são os pecadores? Ou quem eram os pecadores? Éramos nós, que outrora, como Paulo diz aqui, ignorantemente e na incredulidade, cometia essas coisas. Agora, conhecendo Jesus Cristo, sendo salvo por Jesus Cristo, não cometemos mais. Porque a lei passa a ser legítima para nós. Amém? Versículo 16 diz assim, por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, ele está falando ainda de ser o principal pecador, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. E aí Paulo glorifica a Deus por isso. Versículo 17, ora, ao Rei eterno e imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todo sempre. Amém. Amém? Precisamos dar graças, precisamos glorificar, precisamos honrar o nosso Deus, amado, que teve ali um plano de salvação preparado para cada um de nós, para que nós pudéssemos ser alcançados, culminando ali em Cristo Jesus por essa graça maravilhosa. Essa graça que Ele oferece lá antes de Cristo, lá em Abraão. Ele prepara tudo para culminar em Jesus Cristo, seu Filho. Mas essa graça, amados, ela já está disponível para nossos antepassados, podemos dizer assim, desde Abraão. Quando Deus diz, em ti serão benditas todas as nações, e abençoarei os que te abençoarem. É nítido e claro que Deus, amados, Ele não criou o homem para destruição. Ele não criou o homem para condenar o homem ao inferno. Seria
Deus tão sádico assim? Não. Ele criou o homem para abençoar o homem. Quando nós olhamos a criação, Adão foi criado e foi colocado num jardim preparado especialmente para ele. E ali acontece depois a queda, a separação, porque Deus não tem convênio, não tem participação com o pecado. Mas depois ele traz novamente uma nova aliança ali com Abraão, estabelecendo uma grande nação através de Abraão. E trazendo uma promessa sobre todas as famílias da terra. Deus é bem claro ali: em ti serão benditas todas as nações. É claro que até chegar, amado, a Jesus Cristo, um pessoal diz por aí, muita água passou embaixo da ponte. O plano de Deus era esse, que a graça culminasse em Jesus Cristo. Mas a promessa é muito antiga. Precisamos glorificar ao nosso Deus. Precisamos honrar o nosso Deus. Precisamos prestar culto ao nosso Deus, amado. Porque Ele foi capaz de, desde a fundação do mundo, preparar um plano lindo de salvação para mim e para você. Sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos voltar à presença dEle. Para que o homem pudesse voltar à presença dEle. A ter um relacionamento com Ele. É isso que Ele espera de mim e de você. Amém? Glória a Deus. E aí, versículo 18, ele diz assim: esta instrução te dou, meu filho Timóteo. E ele, novamente, dá aquela acariciada em Timóteo. Ele mostra a Timóteo algumas coisas que precisam ter uma atenção especial. E aí depois ele chama Timóteo de novo: olha, e esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate. Não fuja do combate, irmão. E o que é o combate? É o enfrentamento que nós temos no dia a dia com o pecado. Nós combatemos esse pecado, os pecados, nós combatemos as propostas de Satanás todos os dias. Combata o bom combate. E aí dentro desse bom combate existe também ali o desembainhar a sua espada, que é a palavra de Deus, e pregar o Evangelho. Pregue bem a palavra de Deus. Combata o bom combate, conservando a fé e a boa consciência. Aí ele diz aqui: a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre esses encontra-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Aqui, amados, Paulo ele encerra esse capítulo, esse primeiro capítulo de 1 Timóteo, ele trazendo essa palavra para Timóteo, dizendo que ele precisa combater o bom combate, conservar ali a fé e a boa consciência. Porque muitos que estavam ao lado dele haviam rejeitado essas coisas. Muitos que estavam com Timóteo ali, eles estavam distorcendo o que era o Evangelho. E hoje nós temos vivido isso. Há uma grande preocupação com essa situação de que algumas pessoas têm abandonado a fé, porque têm tomado partido em algumas coisas que não dizem respeito ao Evangelho, amado. Precisamos, amados, voltar aos nossos princípios. Precisamos voltar ao primeiro amor, aonde nós ali desejávamos sempre, ardentemente em nossos corações, estar na casa de Deus, fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho de Deus. Porque muitos vão fazer como Alexandre aqui e Himeneu. Vão passar a blasfemar, vão abandonar a fé. E essas pessoas, amados, Paulo ele declara aqui que ele entregou a Satanás.
Mas essas pessoas que têm tomado essa atitude, nós precisamos orar por elas. Mas se elas não mudarem, a grande realidade é o que Paulo falou. Elas estão entregues a Satanás. Que nós possamos, amados, a aprender combater o bom combate, alicerçado na fé em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa assistir novamente, se você não entendeu, se você teve alguma dificuldade, assista novamente, busque as referências. Eu tinha mais coisas aqui para falar, mas a gente não pode fazer um vídeo muito grande também, senão fica cansativo. Mas que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um domingo abençoado em família. Que você possa estar na casa de Deus logo mais para o culto. E ali honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.